E aí, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre matriz inversa de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos trabalhar hoje com ensino à distância, mas mesmo assim você vai ver que é super fácil de entender o conteúdo e você vai conseguir, beleza? Isso tudo por causa do coronavírus, mas nós vamos superar essa outra dificuldade também. Quanto à matemática, é o seguinte: matriz inversa, conteúdo bem tranquilo. Antes eu só vou te passar algumas informações, tá? A respeito de como que nós vamos trabalhar. Eu quero que você me acompanhe aqui no slide, que nós vamos fazer um trabalho bem legal. É o seguinte: nossa aula de matemática e suas tecnologias. Eu sou o professor Euler Soares. Essa aula ela estava prevista para acontecer no dia 19 de março de 2020, né? Ela fazia parte do nosso planejamento anual. Então, assim, eu só quero continuar o conteúdo com vocês. Nós temos uma carga horária de 2 aulas, né? Que era aquilo que a gente ministraria nesse dia mesmo. E nós faremos, então, na modalidade EAD, o que a gente vai fazer diferente? Nós vamos fazer a videoaula com a explicação e com os exemplos, né? Vamos fazer exercícios de fixação para a gente treinar, né? Vou colocar esses exercícios de forma em PDF para vocês. E posteriormente nós vamos fazer a avaliação. Isso mais quando nós conseguirmos ficar na forma presencial, ou então a direção da escola, a coordenação, buscarem outras soluções, tá bom? Talvez vocês me enviem isso por e-mail, ou então enviem isso para a coordenação e eles me passam. A gente vai organizar isso e comentamos posteriormente sobre essa avaliação. Quanto ao conteúdo, o objetivo da nossa aula é determinar a inversa de uma matriz. Esse é o nosso objetivo, tá? Eu vou passar um dispositivo prático para a gente. Esse dispositivo prático, ele faz com que a gente faça a matriz inversa mais rápido. Existem outros métodos por aí, mas eu prefiro passar esse. Se todos chegam ao mesmo objetivo, por que não fazer um que aparentemente é mais fácil para que a gente possa entender, certo? Então vamos lá. Vamos começar então essa matriz inversa. Antes disso, eu quero fazer uma revisão das últimas aulas, que é sobre determinante de ordem 2. Nós falamos disso aqui um pouquinho, então eu quero te trazer um exemplo para que você não esqueça. Isso é um pré-requisito, tá? Então você precisa saber calcular o determinante de ordem 2 para conseguir fazer o inverso de uma matriz. Vamos lembrar como é que é? Eu vou trocar aqui a cor do meu canetão, ó. Vamos fazer uma caneta. Lembre-se que isso que eu estou riscando aqui agora, a gente chama de diagonal principal, tá? Eu vou riscar aqui agora de uma outra cor. Eu vou colocar aqui agora de azul. Isso daqui se chama diagonal secundária. Eu vou até fazer 2 riscos para você lembrar que isso aqui é uma diagonal secundária. Para que nós possamos resolver isso, é necessário que você multiplique esses valores nas suas respectivas diagonais. Então, eu tenho aqui na diagonal principal os números 6 e menos 4. 6 e menos 4. Ok, multiplicando eles vai ficar menos 24. Assim como vou te mostrar no slide agora. Esse menos 24, perceba que ele mantém o sinal, ó, nada aconteceu com ele. Entretanto, quando nós vamos fazer a diagonal secundária, que nesse caso nós temos os valores 3 e 2, 3 vezes 2 nós sabemos que dá 6. Mas pelo fato dela ser secundária, trocamos de sinal e olha o que aconteceu. Virou menos 6, tá bom? Então, vamos repetir. Diagonal principal, 6 vezes menos 4 dá menos 24. Diagonal secundária, 3 vezes 2, 6. Mas tem que trocar o sinal, portanto, ficou menos 6. Muito cuidado com esse sinal aqui. Aqui o pessoal erra bastante. Totalizando, então, menos 24 menos 6, menos 30. Lembre-se disso. Sinais iguais. Soma, 24 mais 6 ficou 30. E conserva o sinal do maior, e o maior nesse caso é o menos 24. Por isso que ficou menos 30. Conservamos o sinal. Sinais iguais. Soma, conserva o sinal. Belezinha? Então tá bom. Vou fazer só mais um exemplo para que fique bem claro. Exemplo 2. Nós temos então, ó, 6 vezes 5, que vai dar 30. Aqui na diagonal principal. Mais uma vez vou riscar para você ver, tá?
aqui de caneta vermelha, só para você entender tudo certinho o que a gente está fazendo. 6 vezes 5 é a nossa diagonal principal. Esse vai dar um resultado de 30. Nós temos também a nossa diagonal secundária. Nossa diagonal secundária eu vou fazer novamente aqui de azul. Quem é a nossa diagonal secundária? 10 vezes 3, que deu 30. Mas lembra, a secundária sempre nós temos que trocar de sinal. Olha aqui a secundária aqui, ó. 10 vezes 3 deu 30, mas a gente troca de sinal, ficou menos 30. E dessa forma, nós podemos concluir então esse determinante, 30 menos 30, que é igual a 0. Então pronto, pessoal, isso aqui foi só uma revisão daquilo que a gente tinha falado nas últimas aulas, para que a gente possa dar continuidade, tá? Só uma revisãozinha, porque isso aqui é pré-requisito para matriz, para calcular matriz inversa. Ok, vamos adiante. Matriz inversa. Exemplo número 3. Determine a matriz inversa dessa matriz 1, 2, 3, 4. Eu coloquei um exemplo bem simples para que você possa acompanhar direito aqui no nosso primeiro exemplo. Detalhe, eu coloquei essa expressão aqui, ó, caso exista. Fica tranquilo que essa daqui vai ter matriz inversa. Mas vai ter alguns casos que não vai existir. E eu vou te mostrar daqui a pouco quando é que não existe. Tá bom? Já te adianto. Esse exemplo número 3, ele existe sim. E nós vamos calcular passo a passo. Tá ok? Vamos lá então. Primeiro passo. Calcular o determinante. Determinante de quem? Determinante dessa matriz. Nós acabamos de fazer essa revisão de como que eu calculo esse determinante. Olha só como que eu calculo o determinante. Nós multiplicamos da mesma forma a diagonal principal, tá? Que é 1 e 4. E nessa diagonal principal nós sabemos que o resultado 1 vezes 4 vai dar 4. Nós também temos que fazer a diagonal secundária. E nós sabemos que 2 vezes 3 aqui na diagonal secundária dá 6. Entretanto, nós vamos ter que mudar esse sinal. Olha lá que mudou o sinal. 2 vezes 3 dava 6, mas ele virou menos 6. Ok. Temos então que a nossa resposta, 4 menos 6, vai dar igual a menos 2. Muito bom. O que é isso então, pessoal? Isso é o nosso determinante. Tá bom? Primeiro passo cumprido. Vamos para o segundo passo. Lembre-se que o nosso objetivo é calcular a matriz inversa. Primeiro passo, calcular o determinante. Euler, qual que é o segundo passo? O segundo passo é trocar de posição os elementos da diagonal principal, tá? Vou te mostrar agora, e trocar de sinal os elementos da diagonal secundária. Eu vou até frisar aqui para você, ó, porque é o seguinte, na diagonal principal nós vamos trocar de posição. Olha aqui, ó. Diagonal principal, vamos trocar de posição. Então vamos fazer isso. Veja. Lembre-se que na diagonal principal nós tínhamos os números. Quem são os números da diagonal principal da matriz original? 1 e 4. Mas eu quero trocar de posição os elementos da diagonal principal. Então esse 1 e 4, ele agora passou a ser 4 e 1. Ok? Trocamos a posição dos elementos da diagonal principal. Tirei o pé do acelerador, estou falando bem devagar para que você entenda, beleza? Mais uma vez, identificamos quem é a diagonal principal, 1 e 4, mas nós queremos trocar de posição esses elementos, então virou agora 4, 1. Continuando, nós queremos fazer o que mais? Nós queremos trocar de sinal os elementos de quem agora? Da diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? Nós riscamos aqui anteriormente. É 2 e 3. Quando eu trocar de sinal esse 2 e 3, olha o que nós alcançamos então. Ó, o 4 e 1, que nós já tínhamos trocado a posição deles. E agora, o 2 na diagonal secundária virou menos 2. Nós não trocamos de posição, nós trocamos de sinal, porque ele está na diagonal secundária. E o 3... também na diagonal secundária, então nós trocamos de sinal. Olha só que ele virou menos 3. Ok?
Então, dessa forma, nós encontramos uma nova matriz, a matriz 4, menos 2, menos 3 e 1. E dessa forma, nós cumprimos o nosso segundo passo. Vamos fazer uma revisão do que nós fizemos até agora. Em primeiro lugar, nós calculamos o determinante da matriz que foi dada pelo exercício, certo? Multiplicamos os elementos da diagonal principal, multiplicamos também os elementos da diagonal secundária, mas trocando ele de sinal. Fizemos então o nosso cálculo, encontrando a nossa resposta do determinante, que é menos 2. Não obstante, nós fizemos o segundo passo. O que é o segundo passo? Trocar de posição os elementos da diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? 1 e 4. Trocamos eles de posição. Ficaram 4 e 1. Da mesma forma, na diagonal secundária, eu quero trocar, mas agora não é mais de posição, eu agora quero trocar eles apenas de sinal. O 2 estava lá em cima na diagonal secundária, ele continuou lá em cima, a única coisa que nós fizemos foi trocar de sinal. E a mesma coisa o 3 também continua aqui na parte de baixo, mas nós trocamos o sinal dele. Completa o segundo passo, então vamos passar para o terceiro passo. Veja que a questão é a mesma, eu só mantive lá o enunciado para vocês. Terceiro passo, nós devemos dividir todos os elementos da nova matriz, que é essa matriz que nós acabamos de encontrar, que é essa matriz aqui de baixo, pessoal, essa matriz aqui de baixo, 4, menos 2, menos 3 e 1. Nós devemos dividir todos os elementos dessa nova matriz pelo valor do determinante. Veja só então. Essa matriz aqui foi a que nós acabamos de encontrar. E eu vou agora dividir todo mundo pelo determinante. Lembre que o determinante que nós encontramos foi o menos 2. Está vendo que eu coloquei embaixo de todos os elementos? Olha só, 4, manteve 4. Eu coloquei o menos 2. O segundo elemento, menos 2. Também coloquei o menos 2 debaixo dele. Menos 3, também coloquei o menos 2 debaixo dele. E o 1 também coloquei o menos 2 debaixo dele. Então, colocamos o menos 2 embaixo de todos. Dessa forma, nós então fizemos o terceiro passo. A única coisa que eu preciso fazer agora é uma simplificação. Vamos simplificar esses valores e nós já encontraremos a resposta da matriz inversa. Veja que ela é muito rápida. Eu demorei aqui porque eu estou te explicando passo a passo. Mas é bem tranquilo. Veja só. Quando nós fizemos 4 dividido por 2... nós encontramos 2. Entretanto, nós temos o sinal de menos aqui. Nós podemos observar que o sinal do 4 é mais. Esse mais 4 com o menos do 2, mais com menos, ficou quanto? Mais com menos é menos. E assim todos. Eu estou simplificando. Veja, 2 dividido por 2 é 1. Olha o 1 aqui. Mas nós temos que ver o sinal. Menos 2. Com menos 2, menos com menos dá o quê? Mais, que não precisa colocar. Então aqui, menos com menos também deu mais. 3 sobre 2 não dá exato. Você pode deixar assim dentro da matriz. É aconselhável você deixar como fração mesmo. Não que seja obrigatório, mas pode deixar. E aqui também, 1 sobre 2, só que negativo. Então pronto, concluímos, encontramos a nossa resposta. A matriz inversa de 1, 2, 3, 4, que foi a matriz proposta pelo exercício, ela é menos 2, 1, 3 sobre 2, menos 1 sobre 2. Ponto final, concluímos o exercício número 3. O exemplo número 3. Professor, estou quase entendendo. Você falou devagar, então eu fui pegando o ritmo, mas eu quero treinar mais para poder aprender um pouco melhor. Já preparei para você então o exemplo número 4. Determine a matriz inversa da matriz 5, 8, 2 e 3. Caso exista, eu já falei. Esse caso exista, nós vamos falar posteriormente, tá bom? Eu já te adianto, essa daqui vai existir matriz inversa sim. Novamente, os mesmos passos, não muda nada, o procedimento é o mesmo. Então, por isso eu vou um pouco mais rápido agora. Calcular o determinante. Então, vamos calcular o determinante? Olha lá, a minha matriz 5, 8, 2 e 3. Vou multiplicar os elementos da diagonal principal, que é 5 e 3, deu 15. Vou multiplicar também 8 vezes 2 na minha diagonal secundária,
deu 16. Só que lembra que nós temos que trocar de sinal. Acompanha o laser aí, ó. 15 menos 16 ficou quanto então? Menos 1. Esse é o valor do nosso determinante da matriz original que o exercício me deu. Primeiro passo completo, vamos para o segundo passo. Vamos só lembrar o que é o segundo passo mesmo? Nós temos que trocar de posição os elementos da diagonal principal e depois trocar de sinal os elementos da diagonal secundária. Então vamos com calma. Primeiro vamos trocar de posição os elementos da diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal aqui, ó, nessa matriz? 5 e 3. Beleza. Então vamos trocar eles de posição. Ficou quanto? 3 e 5. Trocou de posição. Agora, quem são os elementos da diagonal secundária? 8 e 2. Esses aqui eu vou trocar de posição? Não, lógico que não. Você tem que trocar esses caras de sinal. Olha aqui embaixo, ó. Trocar de sinal os elementos da diagonal secundária. Então, vamos trocar eles de sinal. Olha lá. 8. Continua lá em cima. Só que agora menos 8. 2. Estava aqui embaixo. Continua lá embaixo. Só que agora menos 2. Trocamos de sinal. Ok. Essa matriz aqui, essa nova matriz, é quando nós concluímos o segundo passo. Passamos para o terceiro passo. Para o terceiro e último passo. Nós temos que dividir todos os elementos dessa nova matriz que nós acabamos de encontrar. Quem é essa nova matriz? 3 menos 8 menos 2 e 5. E dividir todo mundo pelo determinante. Quem era o determinante mesmo? O determinante era menos 1. Olha lá que eu coloquei o menos 1 embaixo de todos os elementos da minha nova matriz. E agora, com o mesmo processo, veja que parece uma repetição do exercício anterior. Nós agora vamos simplificar. E aí nós vamos encontrar como resposta final essa matriz. Vamos lá? Vamos devagar? 3 dividido por 1 deu 3, mas tem o sinal negativo. Menos 3. Olha o menos 3 aqui. Menos 8 e menos 1. Tá. 8 dividido por 1 dá 8. Mas menos com menos dá mais. E mais não precisa colocar. Então tá certinho aqui a minha anotação no slide. Continua. 2 dividido por 1, 2. E esse menos com esse menos vira o quê? Vira mais, olha o sinalzinho de mais lá que não precisa colocar. Beleza? E para fechar, o último elemento, 5 dividido por 1 dá 5, mas nós temos esse menos, então ficou menos 5. Muito bem. Então, conclusão, nós temos então a nossa matriz inversa. A matriz inversa de 5, 8, 2 e 3 é a matriz menos 3, 8, 2 e menos 5. Ponto final. Acabamos então esse exemplo, esse exercício número 4. Tá melhorando, tá ficando fera, hein? Tá vendo que não é difícil? Só seguir o passo a passo, tá? Nem sei se no livro eles trazem passo a passo dessa maneira, mas a experiência de 18 anos dando aula em sala de aula, aí a gente conseguiu aprender essas dicas, essas manhas, para facilitar para você. Pessoal, nós temos um exemplo número 5. Vamos treinar bastante, tá? Lembra que eu falei para vocês lá atrás que em determinado momento eu ia te falar a respeito disso aqui, ó. Caso exista. Ah, Euler, então você quer me dizer que nem sempre eu vou conseguir calcular a matriz inversa? Exatamente. Existem algumas matrizes que ela não apresenta inversa. Vamos ver se essa aqui apresenta? Vamos lá. Qual que é o primeiro passo sempre? Calcular o determinante. Você já está fera nisso. Coloquei a minha matriz que o exercício deu. E agora, olha o que aconteceu. Se eu pegar os elementos aqui da diagonal principal e multiplicá-los, 3 vezes 4 dá quanto? 12. Muito bem. Se eu pego os da diagonal secundária agora, ó. Poxa, ficou muito reto ali, ó. Essa na secundária, 6 vezes 2 também dá 12. Mas lembra que nós temos que trocar de sinal. Então, agora nós temos 12 menos 12. E nós sabemos muito bem que o resultado disso é quanto? 0. E é exatamente esse 0 aqui, que faz com que a minha matriz seja invertível. Se o determinante que nós calculamos aqui no primeiro passo der 0,
Pronto, essa matriz ela já é invertível. Por qual motivo? Se nós continuarmos fazendo... Não precisa, tá, gente? Eu já estou te adiantando. Se você pegou a matriz, quer inverter essa matriz, calculou o determinante, que é o primeiro passo, e o resultado dela já deu 0, acabou, ela é invertível. Mas por quê? Vou te justificar por que disso, tá? Poderia parar por aqui, escrever somente que é invertível e acabou. Mas vamos justificar porque esse é o primeiro exemplo que não existe. Quando nós trocarmos de posição os elementos da diagonal principal, olha lá, ó, aquilo que era 3 e 4, ele agora vai virar 4 e 3. Muito bem, tranquilo, igual nós já fazíamos. Quando nós pegarmos a secundária e pegar 2 e trocar para menos 2, pegarmos 6 e trocarmos para menos 6, tranquilo também, nós concluímos o segundo passo. O detalhe é que esse determinante ele vale 0. Então, quando passarmos para o terceiro passo, onde nós temos que dividir todos os elementos por quem? Pelo meu determinante, aí vai dar erro. Por quê? Eu posso dividir os números por 0? Não, isso não existe não, cara. Ó, não tem como pegar esse número 4 e dividir ele por 0. Isso não existe. Muito menos 2 por 0, menos 3 por 0 e assim por diante. Não tem como dividir por 0. Portanto, nós dizemos então que esse determinante, que essa matriz inversa ela não existe. Se essa matriz inversa ela não existe, nós simplesmente vamos dizer, essa é a terminologia que você vai encontrar nos exercícios. Essa matriz ela é invertível, ou seja, não tem inversa. Revisando esse pedacinho. Calculou o determinante. Vamos voltar aqui, ó. Calculou o determinante. Deu 0, deu. Se deu 0, então acabou. Essa matriz ela já é invertível. Ela não tem inversa. Tá bom? Então pronto, essa é uma matriz invertível. Muito bem. Exemplo 6. Achou que ia acabar? Acabou não. Vamos ver se essa aqui tem? Não vou te falar se tem ou se não tem. Quero que você perceba. 5, 2, 6 e 4. Gente, qual que é o primeiro passo mesmo, hein? Vamos fazer o sexto exemplo para a gente treinar bastante. Primeiro passo é calcular o determinante. Muito bem, vamos lá. A minha matriz do exercício é 5, 2, 6 e 4. Quando eu pego os elementos da diagonal principal, que é 5 e 4, vai dar 20. E quando eu pego 2 vezes 6, isso vai dar menos 12. Olha lá. Trocamos de sinal, não pode esquecer. 20 menos 12 dá o resultado de 8. Aqui no slide está errado, viu? É só 8, positivo, não negativo. Tá bom? Então, vamos continuar, ó. Invertendo no resultado desse determinante. Bora inverter? Vamos ver como é que fica esse negócio, então. Para resolver esse aqui, eu vou ter que fazer uma alteração. Aqui, ó, fazendo uma alteração, porque o resultado aqui não é menos 8. Na hora de editar, eu coloquei que era 8 e não era. É menos 8 não, é só 8. Beleza? Então tá bom, olha aqui. Vamos apagar esse menos 8 aqui. Tá bom, 20 menos 12 é igual a 8. Ótimo. Porque agora, pessoal, é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês o determinante dessa matriz. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente mostrar do slide atual. Vamos aumentar essa tela aqui um pouquinho. Olha só o que eu quero fazer, ó. Só fazendo aquela correção, não era menos 8 o determinante, ele é 8. Então, olha só o que eu quero fazer. Eu agora não quero simplesmente inverter a matriz. Eu agora quero calcular o determinante dessa matriz. Tá bom? Dessa matriz inversa. Então, olha só a questão número 6. Calcule o determinante da matriz inversa. Então, eu já estou indo além. Eu agora não quero só calcular a matriz inversa. Eu agora quero calcular o determinante da matriz inversa. Professor, o primeiro passo não seria calcular a inversa e depois calcular o determinante dela? Te digo, tem um método mais fácil. Existe um método que se chama Teorema de Binet. Eu vou anotar aqui para vocês, que eu não tinha anotado antes aqui no slide, mas se chama
Teorema de Binet. Binet. Se escreve Binet, mas nós costumamos falar Binet. Então tá aqui, ó. Teorema de Binet. Se você quiser consultar no Google, por favor, faça isso. É interessante para que você possa conhecer e ir além dessa aula, tá bom? Mas vamos lá, eu quero calcular o determinante da matriz inversa. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, calcule o determinante. Nós já estamos craque nisso. Olha lá para você ver, ó. 20 menos 12, que dá quanto? 8. Ó, agora já corrigido. Tá certíssimo isso aqui, ó. Beleza? Agora, o que acontece? Segundo passo. Para calcular o determinante da matriz inversa, que é o nosso segundo tema de hoje, nós devemos inverter o resultado do determinante. Gente, o que é inverter o número? Se eu tenho o número 2, quando eu inverto ele, ele vira 1 sobre 2. Quando eu tenho 3 e eu inverto esse número, ele vira 1 sobre 3. E assim por diante. Então, quando eu pegar esse 8 e inverter esse cara, ele vai ficar quanto? 1 sobre 8. Tira esse menos daqui, tira esse menos daqui. Eu vou tirar para você agora, ó. E aí, o que acontece? Olha só, esse aqui é positivo, tá? Esse daqui também é positivo. Então, pronto. Aqui também é positivo. Foi um erro técnico, mas acontece. Vamos lá então de novo, ó. Quando nós calculamos o determinante, 5 vezes 4 ficou 20. 2 vezes 6 ficou 12. 20 menos 12 ficou 8. Beleza. Invertei o resultado do determinante. O que é inverter o número? Olha, se ele era 8 sobre 1, aqui embaixo tem 1, cara, sempre. Então agora ele vai virar 1 sobre 8. Então pronto, nós não precisamos calcular a inversa e depois fazer outra conta que é calcular o determinante. Nós já podemos ir direto. Por causa de quem? Por causa do teorema de Binet. Então, calculamos o determinante, deu 8. Invertemos ele. Então, quer dizer que esse é o determinante da matriz inversa já. Professor, vamos fazer outro para a gente poder entender melhor? Vamos fazer essa daqui, ó. Deixa eu aumentar a tela para você. Para a gente poder encerrar a aula e você começar a fazer os exercícios para a gente, tá? Ó, já estou no 7º exemplo. Calcule o determinante da matriz inversa de 1, 2, 3 e 2. Gente, qual é o primeiro passo? Calcular o determinante. Vamos calcular então, ó. Diagonal principal, 1 vezes 2 é 2. Diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Mas troca o sinal, menos 6. Os cachorros estão latindo lá fora, mas presta atenção em mim, beleza? Quanto que dá o determinante 2 menos 6? Menos 4. Maravilha. Primeiro passo concluído. Agora, para você calcular o determinante da matriz inversa, eu não quero só mais a matriz inversa, eu quero o determinante dele. Então, pronto, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos inverter esse resultado. E aquilo que era o menos 4, agora virou menos 1 sobre 4. Pronto, acabou. Esse é o resultado do determinante da matriz inversa dada pela questão. Fácil, fácil, fácil. Beleza? Essas duas perguntinhas vão estar nos exercícios, então se liga. Tanto aquela de calcular a matriz inversa, como dessa que é calcular o determinante da matriz inversa. Nós temos um exemplo número 8. Olha só, calcule o determinante de novo. Tá? 1, 2, 3 e 2. Quando nós calcularmos... eu quero fazer dessa matriz aqui agora, tá? Dessa outra aqui, ó. Presta atenção nessa matriz aqui, ó. Tá? Olha lá para você ver. 10 vezes 2, 20... 5 vezes 4 também é 20, mas troca de sinal vira menos 20. Tá? Deu quanto o resultado? 0. Galera, quando o determinante dá 0, eu pergunto para vocês, eu tenho matriz inversa? Não, eu não tenho matriz inversa. Então, como o meu determinante deu 0, eu não tenho matriz inversa, muito menos eu terei o determinante dela. Então, dessa forma, nós podemos dizer que nós também não teremos o determinante. Tá? E ponto final. Cara, o determinante deu 0, para tudo. Então, dessa forma, vamos só fazer o encerramento. Né? Qualquer dúvida que você tiver, o que eu te indico a fazer? Volta o vídeo, assiste de novo, tá? Para você tirar as suas dúvidas. Eu vou passar para vocês um exercício avaliativo.
tá? Esse exercício avaliativo ele deve chegar no WhatsApp, ou então ele vai ficar embaixo da descrição no vídeo, porque esse vídeo eu vou colocar no YouTube para que você possa ter acesso a ele. E o que acontece, pessoas? Nós vamos fazer algumas atividades. Quais são essas atividades? Primeiro, esses exercícios de fixação eles serão anexados no formato PDF. Foi o que eu te falei, vou colocar na descrição do vídeo, ou então a coordenação vai te enviar pelo WhatsApp. Segunda coisa, essa avaliação ela será dada seguindo alguns critérios. Quais são os critérios? Primeiro critério, nós vamos fazer essa avaliação pela compreensão desse conteúdo, tá? Através dessa videoaula que você acabou de assistir. Muito bem. Nós também vamos fazer essa avaliação pela realização da atividade proposta, que é esse documento em PDF com os exercícios que eu te propus fazer, tá bom? E por último também pela discussão e pela socialização das estratégias de resolução com a sua turma. Então o que eu te indico? Faça os seus exercícios, tente fazer sozinho. Ficou com alguma dúvida? Comenta com algum colega, traz essa dificuldade com os outros, para que vocês possam trocar ideias, trocar soluções. Isso é importante, isso é válido. O que é diferente totalmente de colar, tá bom? Não passa a resposta um para o outro, mas tenta descobrir a estratégia de resolução que o seu colega utilizou para poder responder essa questão. Ok? Tá. Próxima dica que eu quero te falar aqui é a resolução desses exercícios, ela deverá ser entregue para mim, tá? Professor, quando, como? A coordenação vai te passar essas informações tudo pelo WhatsApp, porque a gente sabe que as coisas estão ainda se organizando por causa de todas essas alterações que o coronavírus nos fez ter, né? Então fiquem tranquilos, a coordenação vai te informar isso, mas não espere pela coordenação, já vai fazendo os seus exercícios. Por último, a folha ela deve ser devidamente identificada. Essa folha de respostas vai chegar até mim. Então eu preciso que ela tenha nome da sua escola, tá? Que tenha a data dessa aula, a gente falou lá no começo, que tenha o nome do aluno, é claro que você não vai me entregar sem o seu nome, e também a sua turma e o seu turno, ok? Então estamos organizados, falamos sobre matriz inversa e falamos sobre determinante da matriz inversa. Faça um bom proveito dessa videoaula, treine com os exercícios em PDF que estão em anexo e vai dar tudo certo. Só mais um detalhe, coronavírus não vai nos parar, nós vamos conseguir vencer, tá bom? Até mais, pessoal, sorte, Deus abençoe todo mundo aí, até mais.